Há décadas, nossa sociedade desempenha transformações sociais, culturais e tecnológicas. O museu é um lugar de conexão entre essas transformações. Preservar a história e memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Os museus exercem um significado extremamente relevante. É um lugar de conexão entre passado, presente e futuro. Os museus eles têm uma importância no sentido de guardarem uma memória, né? E esse cenário para a história, por exemplo, os museus eles vão se tornar um lugar de memória a partir da Revolução Industrial, sobretudo, né? Porque aí você tem um paradigma que nós chamamos de paradigma da modernidade, onde o antigo tem que ser superado pelo novo, digamos assim. Então o museu se torna esse lugar de guardar uma memória, né, que já não seria mais prática, digamos assim. Então, a princípio, os museus nascem com essa perspectiva. Hoje, a leitura de um museu, né, ela é ressignificada no sentido de que não só objetos, como também uma memória imaterial também, né? Então, hoje, o vídeo, o áudio, tudo isso eles estão mais presentes no museu. A importância dos museus é muito grande porque os museus representam espaços que não são apenas repositórios de objetos, mas são espaços nos quais podem ser promovidas atividades, nos quais podem ser promovidos debates acerca da nossa própria cultura e da nossa identidade. Fundado em 1982, o Palácio Marcos Conder é um dos mais importantes locais da cidade de Itajaí. Na verdade, ele tem uma função social, que é problematizar e pensar a nossa história e as nossas relações de identidade com a cidade onde a gente vive, né? Então, o museu ele tem diversos objetos representativos das pessoas que vivem aqui. Então, as pessoas vêm aqui e dizem, o meu avô tinha uma ferramenta dessa, minha avó costurava numa máquina dessa, eu lembro dessa foto quando São Vicente era desse jeito, ou quando o Rio era assim. Então, isso fortalece as relações as relações afetivas que as pessoas têm com a cidade, né? Conhecer a história, valorizar a nossa história, entender a formação do município, entender a formação do grupo das pessoas que compõem, né, a nossa sociedade aqui em Itajaí. Também é interessante ressaltar, porque para além disso também há uma proximidade maior do museu com as escolas também, né? Que são as ações educativas que o museu vem realizando, né? Em parceria também com o curso de História aqui da Univale. Então a gente vem desenvolvendo esse projeto, né, das ações educativas, também um museu voltado também para a educação, né? Então esses são elementos que trazem uma outra leitura do museu, né? No primeiro semestre nós atendemos, no primeiro semestre de 2018, 8.000 pessoas. Né? Então, é um número bastante significativo, mas tem essa flutuação, um mês tem mais, um mês tem menos. Nós temos diversas peças, né, de diversos tipos, desde moedas, indumentárias, ferramentas, equipamentos tecnológicos, réplicas. Então a gente tem muitas peças, né, que são peças que ajudam a contar um pouco da história do cotidiano das pessoas que viveram aqui em Itajaí. Em setembro deste ano, no Museu Nacional, 200 anos de história foram destruídos por conta de um incêndio. Mas será que em nosso país existe uma política pública de preservação dos museus e que poderia ter evitado essa tragédia para a nossa cultura? Existe uma política, mas uma política ainda bastante incipiente, né? Ainda pouco concisa, né? Os trabalhos que se tem com os museus são trabalhos mais voltados mesmo ao espaço regional, quer dizer, né? É mais o apoio dos órgãos públicos locais, né? Municipais e estaduais que dão esse suporte aos museus, né? E que ainda são poucos frente ao que os museus, né, precisam. Hoje, por exemplo, o Museu Marcos Conder, ele foge hoje um pouco dessa realidade porque ele tem uma estrutura que foi toda ressignificada. O museu ele passou por todo um processo de restauração do prédio, né, e a instalação de uma nova expografia no ano de 2016. Ele foi reaberto ao público em dezembro de 2016, então já vai fazer 2 anos, né, que nós estamos em funcionamento com essa nova proposta de interação com o público. Então a gente teve várias mudanças, desde a montagem da exposição, a escolha dos objetos, né, foram toda pensada a exposição mesmo para contar a história da cidade.
e com bastante pontos de interatividade, né? Audiovisual, sonorização. O que aconteceu no Museu Nacional, né, é reflexo da falta de investimento, né? Investimento em cultura, em educação. Então isso reflete o quê, né? A perda não só de elementos da memória nacional, como também elementos de pesquisa também, né, que foram perdidas nesse processo. Então tem documentos que, se não foram digitalizados, não tem mais como acessar, né? Então é uma documentação que para a história e para outras disciplinas vai fazer falta com certeza. O estudo da história é importante para o nosso próprio conhecimento, para o conhecimento das nossas sociedades, para o conhecimento da maneira como as coisas funcionam no âmbito da política, no âmbito da cultura, no âmbito das relações sociais. Conhecendo a nossa história, estaremos conhecendo a nós mesmos. Saberemos, por exemplo, diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é ilusório. Saberemos com muito mais prontidão discernir a própria questão das fake news, que muito tumultuam o processo informativo hoje. Muitas delas estão baseadas em falso conhecimento histórico. Nós gostaríamos de convidar todo mundo para visitar o museu. Ele fica aberto de terça a sexta, da 1 às 6 da tarde, e aos sábados das 10 da manhã às 3 da tarde. E é gratuita a visitação.